Olá, tudo bem com você? O que é a psicologia? A psicologia ela é uma ciência, ela estuda o ser humano e seus diversos espaços de existência, seja na parte física ou na parte social, nos seus relacionamentos familiares, ocupacionais, enfim. Os resultados dessas pesquisas são utilizados para que os profissionais da área consigam conhecer melhor seus pacientes e assim determinar qual o tipo de tratamento, seja tanto da área da psicologia, psiquiatria, medicina, que esses dois últimos atuam com medicação. Mas só a medicação resolve? Depende muito da situação. Assim como só a terapia, por vezes, não resolve. É necessário que haja um trabalho em conjunto. Mas, claro, depende de cada caso. Há pacientes que não necessitam de medicação. Tem outros que utilizam a medicação por algum período. E tem alguns que simplesmente vão utilizar a medicação que seja acompanhado ao longo da vida. Então, depende muito de cada caso. Tem pacientes que chegam na clínica utilizando uma forte medicação e ao longo do período do tratamento acabam reduzindo ou até deixando de utilizar. Aqueles pacientes que estão em tratamento psiquiátrico é sempre recomendado que façam terapia. O profissional da psiquiatria pode fazer terapia? Pode, se ele tiver essa especialização. Nem todo profissional tem essa especialização. O psicólogo é terapeuta? É. Ele vai fazer o acompanhamento na parte mental do paciente. Então, o psicólogo medica? Não. O psicólogo não pode medicar. Para os pacientes que necessitam de algum tipo de medicação, nós podemos indicar bons profissionais da área, né? E o paciente que já chega com algum tipo de utilização de medicação, é necessário que o profissional entre em contato com esse psiquiatra ou enfim esse médico da área, principalmente se for da saúde mental, para poder entender, né, o tipo de medicação que está sendo utilizada, qual foi o diagnóstico e como que ele chegou nesse diagnóstico. Então essa troca entre profissionais é muito importante, né? E isso só tem benefício para o paciente, né? Então, o profissional da psicologia não pode medicar. E qualquer pessoa pode tomar medicação? Não. A medicação ela é exclusiva para transtornos ou doenças da área da saúde mental. Qualquer pessoa pode fazer terapia? Sim, qualquer pessoa pode fazer terapia. Mas terapia não é somente coisa para louco, que a gente ouve bastante. Não. A psicologia, ela atua na saúde mental do ser humano. Ou seja, quando o paciente chega ao consultório ou ao espaço terápico, ele vai ser ouvido, ele vem com uma demanda, essa demanda está incomodando, está afetando ele e esse afeto está deixando esse paciente de atuar na sua vida social ou está trazendo algum tipo de transtorno, algum tipo de problema. Então, cabe ao profissional ouvir esse paciente, acolher essa demanda e conforme a sua linha de atuação teórica, ele vai dar sequência ao tratamento. Esse tratamento pode ser um período já pré-determinado, curto, conforme a situação, pode ser muito pontual, conforme a linha teórica, ou pode ser feito um acompanhamento ao longo do tempo. Aí vai depender muito do acordo entre o terapeuta e o paciente. Então depende. O ideal é sempre que o paciente escolha a melhor linha teórica para si. Mas como saber isso? Qual é a melhor linha teórica para o paciente? É importante que o paciente entenda como ele gosta ou como ele gostaria de que fosse atendido. Se o paciente gosta de uma comunicação, normalmente a linha da psicanálise ortodoxa, o profissional fala muito pouco. Ele interage pouco com o paciente, porque entende que
que a terapia precisa que esse paciente fale. Então, outras linhas como winnicottiana, junguiana, linha que é a terapia centrada no paciente, que é Carl Rogers. Então, outras linhas, esse profissional já vai interagir bem mais com o paciente. Assim, é bem importante que esse paciente busque a terapia que lhe traga mais conforto. Por vezes, aquela terapia oferecida não é a adequada. A psicologia é oferecida na rede SUS, também é oferecida em centros especializados, como CRAS, CAPS, enfim, para aqueles pacientes que têm uma demanda maior, que têm já transtorno como laudo. Para pacientes que precisam fazer aquela terapia que vai ser mais de ajuste, de acompanhamento, normalmente planos de saúde oferecem. Ainda é possível, em alguns casos, você escolher o profissional e conforme o seu plano, ele faz o ressarcimento. E também tem a parte de atendimento terapêutico particular. Qual é o valor? O CRP tem a tabela formada para atendimento dos pacientes, o valor hora, e aí esse valor é atualizado, mas cada profissional atua com a sua tabela. Então, é interessante você entrar em contato com esse profissional, verificar o valor que ele ocupa, se isso realmente vai ser significativo, né, dentro do seu orçamento. Então, converse com esse terapeuta, que é importante também ele saber que esse assunto para você demanda um certo cuidado, porque ele vai ter uma atenção maior com você, né, até na hora de passar os valores, na hora de fazer os acertos. O profissional tem o seu contrato, né, de trabalho, normalmente são contratos verbais. Para a área institucional, os contratos são físicos, então tem todo um contrato com cláusulas onde ambas as partes assinam e chegam ao acordo. E, enfim, espero ter conseguido auxiliar um pouco, tirar um pouco das suas dúvidas. Vem para cá, me traz aí teus questionamentos, o que ficou de dúvida aqui. Se você quer algum outro assunto, vamos tratando, vamos fazendo essa troca que é bem importante. Tá bem? Um beijo, te aguardo, até mais.